Olá, tudo bem? Bora falar hoje de glândula pineal e melatonina, a relação dessas duas estruturas tão importantes para a vida, né? Então, devagarzinho, você que está online aí, eu vou enviar um pouquinho essa live aqui para as pessoas, enquanto isso eu vou mexendo aqui, enquanto eu vou esperando ver se a turma vai chegando. Oi, senhorita Alessandra, quanto tempo, tudo bem por aí? Como vai? Bora trocar uma ideia aí? Muito bom, galera. Então, como eu venho falando sobre o sono, né? Então, principalmente a última live que eu falei do programa dos P7S, tá lá gravado lá para quem quiser dar uma olhadinha, né? A gente falou um pouquinho sobre todos os pontos que são importantes para a gente atingir um sono de alta qualidade, né? Tudo que eu trabalho aqui na minha mentoria online, trabalho também aqui no consultório, né? No todo dia aqui, um pouco desse trabalho que eu consigo trazer, né? de sono. Hoje a gente vai falar dessas duas estruturas muito específicas que têm uma grande relação com o sono em si, né? São as estruturas que a partir do dia e da noite a gente vai batendo um papo, a gente entra no processo do sono e tudo começa por aí. Maravilha? Opa! Eita aqui. Aê! Oi, Lê! Muito bem-vindos. Quem está chegando aí, valeu! Quem quiser compartilhar, quem quiser mandar. É isso aí! Vamos trocar umas ideias meio malucas aí. Eu aqui hoje eu tô com chá de gengibre, né? Quem tá me vendo aqui nas últimas lives sabe que sempre eu tô com suco verde, né? Tô trabalhando bastante essa parte de fitoquímico. Vale a pena quem não assistiu também, quiser ouvir um pouquinho a gente falando sobre nutrição. Então falei com a Luciana Ayer, que é uma nutricionista fantástica, né? Fenomenal. Tá lá também, tá salvo pra gente ir trocando uma ideia. Sobre saúde, né? Lembrando que esse é meu projeto, que eu venho, né, quase todas as quintas-feiras aqui bater papo, para a gente trazer mais consciência de como funciona o corpo, né? Eu gosto muito de tentar trazer o que não só a osteopatia, não só a fisioterapia, mas tudo que eu fui buscar de entendimento de quem sou eu, né, me ajudou a ter um alicerce de saúde, me ajudou a ter mais saúde num contexto geral, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente vai falar, a Organização Mundial da Saúde vai falar de biopsicossocial, ou seja, do corpo biológico, do movimento, da nossa desenvolvimento dentro da natureza, né? Então, como que a gente trabalha isso, da nossa psique, né? Então, equilibrar a nossa psique, estar em bem-estar com ela. A Organização Mundial da Saúde também vai trazer que saúde mental é a nossa capacidade de lidar com os estresses, né, que a gente tem durante a vida de forma equilibrada e saudável, e assim poder produzir para a nossa comunidade o nosso melhor, o nosso propósito, aquilo que a gente tem de bom, né? Então, a minha grande missão aqui é compartilhar conhecimento, né? O meu objetivo aqui é divulgar tudo isso através de uma paixão que eu tenho, que é me entender esse corpo que a gente habita. E hoje, a partir de falar um pouquinho da glândula pineal, a gente já vai conseguir atuar numa outra esfera, né? A gente vai conseguir vir para um campo vibracional, a gente vai vir para um campo espiritual, a gente vai entender que muitos e muitas grandes mestres, grandes autores, grandes culturas já atuam e falam sobre a pineal há muito e muito tempo, né? Como a gente atuar a pineal como sendo um centro, conexão corpo, mente, espírito. A gente analisando a anatomia, a gente vai ver a anatomia da própria glândula, a gente vai entender algumas coisas curiosas sobre esse aspecto, né? Então vai ser legal, a gente vai trocar algumas questões importantes. Vou falar um pouquinho da melatonina, né? Porque a melatonina, quando sempre a gente fala de sono, a gente tem que entender que ela é uma molécula especial demais e a gente precisa muito ter consciência para a gente combater os nossos grandes inimigos que a gente tem ao nosso redor, que é a nossa tecnologia, que é a nossa luz artificial. E eu não estou aqui condenando a tecnologia, mas estou dizendo que a gente precisa, porque senão a gente é engolido pela nossa rotina
a gente é engolido por essa nossa cultura e a gente acaba prejudicando demais a nossa fisiologia, o nosso funcionamento do nosso corpo, a nossa proteção dos nossos órgãos, a proteção do nosso cérebro, a proteção da nossa casa aqui, que é o nosso corpo, depende muito e muito da melatonina, né? Então a gente vai trocar uma ideia bastante sobre esses assuntos aí. Então sejam todos muito bem-vindos, agradeço os ouvidinhos, agradeço os comentários, tá? Quem compartilhar me ajuda, o Instagram, né, vai ajudando a trabalhar mais, e vocês mandarem de comentário aqui, de escrever, ajuda nesse processo de interação, os curtis, isso tudo ajuda para a gente ir tocando, né? Tenho uma ideia de fazer esse projeto bem longo, que a gente possa trazer bastante coisas. As próximas semanas eu vou trazer gente falando sobre a capacidade do toque também, vai ser bem legal também. Maravilha? Alguma dúvida, algum comentário, algum deixar aí? Eu vou tomar um golinho de água aqui e aí a gente já começa. Vamos que vamos então? Então vamos falar sobre melatonina primeiro. Me perguntaram, por exemplo, na caixinha de perguntas, se existe relação entre melatonina e a glândula pineal. Então, quando a gente escuta muito por aí, né, a suplementação de melatonina, tomar melatonina tal horário ou não tal horário, a gente tem que tomar muito cuidado porque a melatonina ela é um hormônio que é produzido pela glândula pineal, que é secretada pela glândula pineal, né, que é uma glândula que está num lugar bem especial, a gente já fala um pouquinho mais sobre ela. Só que a gente tem que lembrar que a melatonina ela é um hormônio que permeia por todas as células, 100% das 300 trilhões de células que a gente tem. A melatonina ela vai atuar equilibrando os ritmos biológicos do nível celular. Ela vai atuar como um grande antioxidante, ou seja, ela vai evitar que aquela célula se desfaleça, né, que ela venha para morrer. A melatonina ela é anti-inflamatória. Só que ela atua em todos esses tecidos, então suplementar ela é um cuidado muito grande, né? A gente tem que tomar muito cuidado, hoje ela parece bala, né? Todo mundo toma sem saber os efeitos que ela pode gerar num longo prazo, né? Então tudo que eu trago aqui é um conceito de como a gente atuar sobre a melatonina de forma natural, onde a gente possa realmente aumentar a nossa produção e liberação desse hormônio que é tão importante. Então a melatonina ela é considerada o maior antioxidante que existe no planeta, né? A melatonina é encontrada em todos os seres vivos que por aqui já passaram. Então, desde o primeiro ser vivo unicelular, né, há bilhões e bilhões de anos lá atrás, já se existia a fórmula da melatonina, né? Então, a molécula química, né, da melatonina já existia dentro desse universo unicelular. Então ela é encontrada em todos os seres vivos. Tudo que vive, tudo que tem vida dentro da nossa história aqui dentro do nosso planeta, produz melatonina. E a melatonina é um grande antioxidante, é o maior antioxidante encontrado em todo o processo da natureza. Então muitos estudiosos consideram que a melatonina é como se ela fosse uma grande protetora da vida. Não é a molécula, entre aspas, da vida, mas é a molécula protetora da vida. E isso é muito interessante, isso é muito curioso. Por que o criador, o designer do universo, fez isso, né? Fez essa molécula que ajuda num trabalho de quebrar os radicais livres, né? Porque ser antioxidante nada mais é do que isso, é combater os radicais livres. Então você vai ver, né, que normalmente a pessoa que dorme muito bem, tem uma pele muito boa, tem um corpo muito bom, tem uma saúde muito boa, porque esse hormônio é trabalhado muito bem. Então a melatonina ela tem funções gigantescas dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, a melatonina é responsável por transmitir os genes, né, da mamãe para o bebê. Ela que passa todo o conhecimento genético ali para aquele bebê. A melatonina ela é a grande responsável por sincronizar esse nosso ritmo dia e noite. A melatonina ela tem funções de reequilibrar os nossos órgãos, de disparar toda uma cascata anti-inflamatória.
tá? Até aqui já vai dando para entender um pouquinho da importância do tamanho que é essa molécula. Só que a gente tem que lembrar que melatonina, tanto nos animais diurnos quanto nos animais noturnos, a melatonina só é liberada e só é produzida na ausência de luz, ou seja, na escuridão. Então, esse é um grande desafio, por isso que eu falo muito aqui sobre a questão do sono e como a gente cuidar desses envoltórios do sono, porque a gente acaba dormindo na frente da TV, a gente acaba assistindo TV até a hora de deitar para dormir, né? E a gente acaba inibindo. Então, como é que funciona a liberação de melatonina se a gente estivesse na natureza normal, né? Então, a gente tem, no ser humano, a gente tem os nossos olhos, né? Então, os nossos olhos, a retina capta a luz do ambiente e por uma via, por um nervo, né? O nervo óptico e uma via retina hipotalâmica, essa informação de quanto de luz que nós temos vai percorrer e vai chegar lá dentro, lá no centro geométrico do nosso cérebro, né? Lá no centro geométrico da nossa cabeça. O que seria isso? Então, se você pegar uma linha daqui posterior, anterior, posterior, lateral, lateral e de profundidade, a glândula pineal está lá no meio. Então, ela é um lugar que ela está muito protegida. A glândula pineal, ela é uma das estruturas mais vascularizadas do corpo humano, né? Apesar de ela ser uma glândula muito pequenininha, né, do tamanho de uma azeitona, essa glândula tem uma repercussão gigantesca dentro do nosso corpo. Então a luz vem, ela penetra nos nossos olhos, chega lá até essa glândula pineal, e dessa glândula pineal vai sair um nervo que vai descer até mais ou menos essa região da cervical, entre a cervical e a torácica, que é o gânglio estrelado, e vai voltar essa resposta dizendo: tá dia, tá noite, tá escuro, tá claro, tem televisão na minha frente, não tem, tem celular na minha frente, não tem, meu ambiente está escuro, para que daí a gente libere a melatonina. Então, a melatonina, ela necessita dessa escuridão para a gente poder ser liberada. Por exemplo, se você pegar os ratos, se você pegar morcegos, que durante o dia normalmente eles estão dormindo, muito provavelmente num lugar escuro, mas a gente tem sol, a gente tem o ritmo endógeno, né? O nosso corpo percebe quando é dia e noite, ela só é liberada também e produzida à noite. Só que olha que curioso, no ser humano, nesses animais diurnos, em alguns outros mamíferos também, a melatonina tem, quando a gente começa a liberar a melatonina, a gente tem um disparo de comportamento do nosso corpo de restaurar, recuperar, cicatrizar, porque nós somos animais diurnos e dormimos à noite. Diferente nos ratos e nos morcegos, que daí eles vão fazer outras funções e a melatonina vai trazer outras funções para esses tipos de animais aí que a gente está conversando. Então, para nós é muito necessária a escuridão, né? E aí, é muito necessário também que a gente chegue no nosso momento de deitar para dormir com alguns cuidados importantes. Como, por exemplo, o quanto eu comi. Então, chegou uma pergunta também de uma querida aí, perguntando se a alimentação interfere na melatonina. A alimentação interfere na melatonina, o horário que eu como interfere muito, né? Se eu comer uma feijoada e deitar para dormir, por exemplo, né, a gente não vai conseguir dormir direito. Ontem mesmo, por conta dessa nossa rotina, eu tive que jantar mais tarde. Essa foi uma noite muito ruim para mim. Hoje cedo, que eu vou treinar às 5 da manhã, o meu rendimento foi muito baixo, muito baixo. Eu não conseguia fazer força, eu não conseguia me concentrar direito. Por quê? Porque eu jantei tarde, fui dormir mais tarde, ou seja, a liberação da minha melatonina foi ruim, foi menor do que normalmente é. E para mim, que gasto muita energia no sentido de, né, todos nós gastamos, mas o meu dia começa muito cedo e eu tenho muitas funções, eu tenho muitas trocas aqui com os pacientes, tem toda a criançada lá para a gente cuidar e recuperar. Então, o pouquinho que isso me altera de um dia para o outro já faz muita diferença, né? Tem estudos trazendo que uma, 2 noites mal dormidas pode repercutir em até 30% de performance, né, de performance cognitiva, física. Então é delicado, é muito cuidadoso que a gente tem que ter. Então o horário ideal para que a gente possa se alimentar, por exemplo, né, se a gente for pensar como os hindus trazem, é que a gente termine de comer assim que o pôr do sol está se vindo, né? Então, enquanto ainda é dia, seria para a gente fazer a nossa última refeição importante, né, para que desse tempo
para a gente ter um jejum importante até chegar a hora da melatonina, né? Então, deu para entender até aqui? Tá indo legal aí? Qualquer coisa vocês vão me mandando dúvidas aí, eu vou tentando responder e a gente vai conversando e interagindo, tá? Mandando os aviãozinhos, mandando os likezinhos, isso vai me ajudando. A melatonina ela é liberada numa onda, né? Então, a gente tem o que a gente chama de impulsos da melatonina, né? Então, a melatonina ela começa a ser liberada aos pouquinhos, depois um pouquinho mais, como uma onda do mar. Depois lá no meio da nossa noite ela é liberada muito mais, depois ela vai reduzindo até a gente chegar pela manhã e ela parar de ser liberada, ela parar de ser produzida, tá? Então, eu, por exemplo, sou um cara matutino, que acorda muito cedo, funciona muito cedo, tenho energia logo pela manhã, a minha parte mental e cognitiva funciona muito bem de manhã. A minha melatonina vai ser começada a liberada lá por volta de 9 horas, por volta de 11 horas ela vai dar o pico grande dela, né, daquela maré, e depois ela vai reduzir. Então ontem, por exemplo, eu fui dormir 10h30, quase 11 horas, ainda de barriga cheia, né? Isso tudo impediu que eu tivesse uma onda de melatonina importante, porque o meu ritmo saiu fora. Tá certo? Tá dando para entender? Tá dando para ter uma ideia mais ou menos aí? Tá. E aí, vou começar um pouquinho da nossa conversa quando a gente vem para a glândula pineal, né? Então, a glândula pineal que é a grande responsável por produzir, né, esse hormônio tão importante, esse hormônio tão eficaz para o nosso corpo. E aonde está essa glândula pineal, né? Então, é muito curioso a gente começar a estudar a pineal, porque ela tem muitos aspectos místicos, ela tem muitos aspectos que validam coisas que enormes mestres já trouxeram, e apesar disso, ela é um órgão tão pequenininho, vamos dizer assim. Ela é um órgão com um volume muito pequeno, mas em regiões que a gente começa a parar para pensar. Dentro da ciência, pouca gente aprofunda muito, né? Um cara que eu gosto muito de ver, a minha base muito de estudos da pineal há muito tempo, é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um médico da USP, psiquiatra, formado em física, em milhares de coisas, né? Que estuda muito a pineal. Então é muito curioso de ver que, por exemplo, a pineal ela está lá dentro do nosso centro geométrico do nosso corpo, ou seja, ela está num lugar tão protegida, que no mínimo ela já começa a ser especial, né? A glândula pineal ela tem uma vascularização gigantesca dentro da sua anatomia, né? Ela recebe muito sangue, e dentro do estudo sobre a anatomia, uma estrutura que recebe muito sangue, ela tem muita função dentro do nosso corpo, né? Por que uma célula tão pequenininha lá num lugar tão especial recebe tanto sangue? E dentro da ciência ela teria funções muito pouco estudadas, por exemplo, né, um trabalho de maturidade da sexualidade do ser humano ali perto da puberdade, mas não se relacionavam muito com isso, mas não se relacionavam com outras estruturas que a gente vai comentar um pouquinho agora. Então o Dr. Sérgio, contando as suas histórias aí dos seus estudos, ele pegou a glândula pineal e começou a fazer ressonâncias magnéticas, aquele trabalho de imagens assim, e cortando ela para estudar o que ela tinha, né? E começar a entender o que se passa dentro desse órgão, se a gente pode dizer assim, tão importante. Então ela está lá no meio da nossa cachola, recebendo muito sangue, e ela está mergulhada, é como se ela estivesse com as perninhas dentro assim, dentro de uma estrutura também muito importante que chama terceiro ventrículo. Então, Danilo, o que é isso? Então a gente tem o nosso cérebro. Dentro do nosso cérebro a gente vai ter aqui a nossa parte superior aqui, né, do encéfalo, que é o próprio cérebro. Depois, dividindo mais ou menos assim na metade, a gente vai ter o cerebelo, e do cerebelo a gente desce uma estrutura contínua que vai para a nossa medula. Então, um pouco dessa comunicação toda do nosso sistema nervoso central. O nosso cérebro ele tem uma divisão entre direito e esquerdo, e ele tem uma tenda onde ele deita, né? Imagina que o cérebro está apoiado em um lugar, embaixo fica aqui o cerebelo, e a gente tem a tenda do cerebelo. Então, bem no meio entre a tenda do cerebelo e essa divisão do cérebro, que é a foice do cérebro, então lá no meio
a gente tem como se fosse como que eu poderia dizer aqui, uma ideia de uma bexiga, né, cheia d'água, onde a glândula pineal está apoiada lá. E dentro desse mesmo lago, vamos dizer como se fosse um lago delimitado mesmo, dentro desse mesmo lago, a gente tem uma outra estrutura muito importante, que está muito relacionada com ela, que é o hipotálamo. Danilo, quem é o hipotálamo? Né? O hipotálamo é uma parte do nosso sistema nervoso central, extremamente responsável por as nossas questões de fome, de sede, de sexualidade, de reprodução e de agressividade. Então olha só, né, uma relação de sobrevivência entre buscar comida, não buscar comida, ter problemas complexos com comida, ter sede, não ter sede, ter uma relação com manter a nossa espécie viva, com a nossa relação com a própria sexualidade, a nossa relação de agressividade no sentido de luta e fuga, no sentido de proteger o meu território. A glândula pineal mergulhada nesse lago, tudo que ela liberar ali, aquilo já cai direto de estímulo nessa estrutura tão importante. Tudo que a glândula pineal liberar, além de já atuar direto no hipotálamo, embaixo do hipotálamo a gente tem a hipófise. A hipófise é o nosso grande centro hormonal, né? Então vai trabalhar com ocitocina, com a CTH, vai trabalhar com diversas estruturas e hormônios do nosso corpo que regulam toda a nossa parte endócrina. Então a pineal está conectada com o hipotálamo, que está conectada com a hipófise, que está conectada com todo o nosso sistema hormonal e endócrino. Então, vamos vendo o tamanho da importância dessa estrutura. Outra coisa, lá naquele lago, que é o terceiro ventrículo, ele é muito vascularizado, ou seja, chega também muito sangue naquela região, tem veias importantes ali que vão trabalhar em todo o nosso corpo. Então, a glândula pineal, junto da produzindo a sua melatonina, assim que ela cai ali, ela já cai na corrente sanguínea como um todo. E aí, a melatonina sendo uma célula muito versátil, onde ela é hidrofílica e ela é lipofílica, ou seja, ela se conecta ao líquido, às águas, se conecta à gordura, ela vai lá e trabalha por todo o corpo. Legal, até aqui deu para começar a entender que assim, essa glândula está numa região muito estratégica do nosso corpo. Muito, muito, muito estratégica. Num lugar muito importante, onde ela pode ter acesso a todo o nosso corpo, a todas as funções neurológicas, endócrinas e por aí afora. Tá. Voltando lá no Sérgio Felipe de Oliveira, a gente batendo um papo, Dr. Sérgio começou a fazer esses estudos de ressonância magnética. Então, ele pegava os cadáveres, né? Então, como diz ele mesmo, né? Nenhum exame, nenhum convênio médico vai pagar o exame de você ir lá e ver a tua ressonância ou e abrir a tua cabeça para ver como que é a tua pineal, e começou a fazer os exames de imagem. Então a pineal é um órgão pequenininho que tem mais ou menos o tamanho de um caroço de azeitona, né, que fica lá dentro desse nosso centro do cérebro. E ao começar a fatiar, ao começar a ver imagens cada vez mais profundas dentro dos microscópios, né, que conseguiam acessar, ele começou a observar que essa glândula pineal ela é formada de cristais. Olha que curioso, né? Sempre falo, a gente não tem bola de cristal na cabeça. Sim, a gente tem uma bola de cristal na cabeça muito importante, né? Então, dentro dessa glândula pineal, a gente tem cristais ou calcificações que são cristais de apatita. Esse é um material que é encontrado dentro da natureza, como tudo do nosso corpo é encontrado dentro da natureza. E dentro da natureza, a função desses cristais de apatita é roubar campos eletromagnéticos. Olha que curioso. Então imagine que eu tenho uma esfera, e dentro dela eu tenho vários cristalzinhos juntos. Então imagina um lugar limitado, uma esfera, vários cristalzinhos juntos. Esses cristais, eles captam, eles percebem, eles recebem informações de eletromagnetismo ou do próprio magnetismo. Então, a gente já começa a ficar meio curioso. Uma glândula num lugar tão especial, com tantas funções, que tem uma capacidade de perceber campos eletromagnéticos. Fica muito claro, assim, muito fácil da gente começar a observar, se a gente começar a perceber que
Por exemplo, a gente é muito cíclico. As mulheres aqui presentes sabem mais do que ninguém que, né, a gente tem um ciclo natural de 28 dias, né? As mulheres com seus ciclos menstruais. Então, que tem muita conexão com o ritmo da Lua. Então, quem capta essa informação do ritmo da Lua, da girada desse ritmo, da relação dia e noite, é a glândula pineal. Então, ela percebe tanto essa sazonalidade mensal, vamos dizer, desse primeiro ritmo lunar, né, do mês lunar, como também do próprio ano lunar. Então, o ano lunar tem 10 meses. A gestação do ser humano tem 10 meses. Então, olha como começa a ficar curioso algumas coisas. Quem dá essa informação de percepção da gestação com o ritmo lunar é a própria glândula pineal. E também, se a gente for começar a pensar através desse processo, ela também percebe e capta a rotação da própria Terra dentro do nosso sistema solar, dentro do universo. Então, que energias as constelações estão enviando, que energia ou que luz aquelas estrelas estão enviando, né? A gente vai entender muito isso sobre a astrologia, as culturas muito antigas como Cabala, que estuda muito a influência, né, dos astros dentro da nossa vida. Então a gente tem uma glândula que percebe isso, né? É diferente da gente pegar e abrir um jornal e ver o que o tarô está dizendo ali, o que o caderno astrológico está dizendo ali, mas a gente tem uma glândula que percebe isso, que capta isso. E ela capta através desses cristais de ametita, né? De apatita, desculpa. Esses cristais, imagina que nem jogar um jogo de pinball. Alguém já jogou pinball aqui? Lembra do jogo de pinball? A gente tinha uma caixinha lá, a gente puxava lá, puff, soltava a bolinha, e a gente ficava brincando com ela. É mais ou menos essa função que tem a glândula pineal com esses cristais. Ela percebe esses campos, rouba esses campos e esse campo fica se batendo lá dentro e fica lá. A partir dessa informação vibracional que chega, a gente tem uma resposta da glândula pineal. E se a gente tem uma resposta da glândula pineal, que um dos hormônios que ela libera é, por exemplo, a melatonina, ela cai, lembra? Lá dentro daquele lago do terceiro ventrículo. Daquele lago do terceiro ventrículo, ela vai se comunicar direto com o hipotálamo, aquela nossa região que responde à fome, à sede, à agressividade, à sexualidade, e também trabalha com todo o nosso sistema endócrino, liberando e conversando com o nosso corpo todo. Tá. O que a gente quer dizer com isso? Né? Onde eu quero chegar com isso? Segundo René Descartes, por exemplo, ele fala que o ponto de conexão entre corpo e alma, entre o corpo, o espírito e a mente, é através da glândula pineal. Machado de Assis, né, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai trazer que a mente se debruça sobre o trapézio do cérebro. E se você vê na anatomia, essa região do terceiro ventrículo tem aproximadamente um formato de um trapézio. A gente vai ver que o desenho, se a gente fizer um corte bem medial, assim, no meio da cabeça e olhar para dentro do cérebro, a gente vai ver o desenho do óleo de Horus, né? Que é um desenho egípcio que está encontrado em tantos lugares, que faz exatamente o formato da onde tem o hipotálamo e a glândula pineal. Então, muitas e muitas evidências e pensamentos que a gente está trazendo aqui traz que a glândula pineal é realmente o nosso ponto, vamos dizer, anatômico, bioquímico e fisiológico da conexão entre corpo e mente. Isso é muito curioso, isso é muito legal, isso ela tem muito a ver com esses ritmos que a gente começa a conseguir implementar na nossa vida, né? Principalmente essa nossa conexão com a natureza, essa conexão que a gente tem com os astros, começa a dar uma outra visão para a gente, em quesito de que, por mais que eu não queira acreditar, existe uma estrutura especial, fundamental, num lugar tão importante, que tem essa relação entre vibrações, frequências, que está dentro da nossa vida. Por que o design do universo faria uma estrutura dessa tão importante, com tanta resposta dentro do nosso corpo, que capta esses tipos de campo? Essa é uma pergunta curiosa da gente refletir, da gente se colocar, né? Da gente ir percebendo. Então, imagine que a nossa glândula pineal é uma grande antena.
né? E é uma antena que está ali captando tudo, né? Está captando muito estímulo eletromagnético, né? Em alguns animais, por exemplo, filogeneticamente, o que é filogeneticamente? Se a gente pegar o estudo das espécies, da evolução das espécies, a glândula pineal é encontrada há muitos e muitos anos, desde os peixes ancestrais. Então a gente tem que lembrar que a vida, ela começou na água, com uma célula única lá, banhada. Olha que curioso isso, né? Dentro do mar, mais ou menos como a gente estava falando aqui, uma célula pequenininha, banhada por um lugar importante. Então a vida começou lá, de lá foram se desenvolvendo os seres, né, policelulares, enfim, chegamos até os peixes. Então desde os peixes ancestrais já se é encontrado a glândula pineal. Em muitos desses animais ancestrais, a testa ou a parte do crânio desses animais, elas eram mais finas, como se ela permitisse a entrada maior de luz. Então essas pineais mais antigas, elas têm células como se fossem da retina. Já no ser humano, já em outros animais onde a nossa testa tem um osso muito importante para proteger as estruturas neurológicas, ela evoluiu para essa percepção de campos eletromagnéticos. Quando a gente começa a falar isso, tem muita gente que vai falar, pô, isso é muita viagem e tal. Mas como é que a gente está conversando aqui? Né? Como que a gente está trocando ideia aqui? Como é que a imagem que eu estou fazendo aqui, a fala que eu estou trazendo aqui, chega até você aí? Chega através de ondas de campo eletromagnético. Como que eu pego um celular, ligo para um, ligo para outro e falo diretamente com alguém lá na China automaticamente no mesmo horário? É por campo eletromagnético. Como que um carro está chegando numa viagem, está chegando num pedágio, um sensor, né, capta uma informação que vai lá na minha conta bancária, ver se eu paguei ou se eu não paguei essa entrada e passagem, para ver se ela abre ou não abre instantaneamente e o meu carro pode passar ou não sobre uma cancela. Muito provavelmente a gente, como ser humano, é muito mais evoluído que uma cancela. Então a gente tem uma capacidade absurda de comunicação através desses campos eletromagnéticos. Vale lembrar que muitos dos animais fazem como é que eu vou ler? Em palavrinha, né? Fazem a sua migração, né, através desses campos eletromagnéticos que a gente tem já formatado e desenhado sobre a nossa Terra, né? E quem faz essa função nesses animais é a glândula pineal. Tá, de novo, Danilo, aonde você quer chegar? Aonde eu quero chegar é que quando a gente começa a trazer essas informações, começa a entender um pouquinho mais, eu começo a validar que eu não sou o meu corpo. Que eu também, talvez não seja a minha mente, que eu não sou as minhas emoções, e que sim, eu sou uma força, eu sou um espírito, eu sou uma luz, eu sou uma energia que opera e interage nessa vida através desse instrumento maravilhoso que a gente ganhou de presente, que é o nosso corpo físico. E quanto mais a gente conhece sobre o nosso corpo físico, ou o nosso corpo estrutural, mais a gente pode tomar cuidados para nutrir de forma eficiente essas estruturas. Concorda comigo? Sim? Não? Talvez? Tá muito doido o papo? Como é que é? Então imagina como que ninguém nunca viu a mente, por exemplo, né? Não tem um desenho da mente, não tem uma foto da mente. A gente tem fotos que percebem a energia em volta das pessoas, o calor que elas trocam, mas a gente nunca pensou na mente assim, né? A gente vai ter grandes mestres, grandes culturas e linhas de filosofia espirituais que falam que a gente pode se comunicar telepaticamente, né? A gente tem que lembrar que tudo é energia num certo ponto, né? Se a gente pegar o nosso próprio corpo, a nossa própria glândula pineal e for cada vez diminuindo mais no microscópio, diminuindo, a gente chega numa célula, a gente chega num átomo, a gente chega na molécula, a gente chega no átomo, do átomo a gente chega num elétron, num próton, num nêutron, e deles a gente chega lá e o que a gente sabe até hoje, o que a gente tem de instrumento até hoje é que é só uma onda, é só uma vibração. O que muda de uma onda, da minha onda, da sua onda, da onda do fulano, ou da onda daquele lugar, da onda da outro lugar?
é a quantidade de informação que está ali dentro. Vale lembrar que os campos eletromagnéticos transmitem informações, né? A gente passa coisinhas por Bluetooth, a gente passa coisinhas por Wi-Fi, a gente passa informações, trocas e tudo mais. E a gente tem uma estrutura no nosso corpo que vai responder de uma certa forma fisiológica, química, bioquímica, do que a gente está acessando dessas nossas informações. Lembrando que um pensamento, ele é uma onda, ele é essa onda eletromagnética, ele é uma onda, ou o nome que a gente quiser colocar. E o pensamento, ele carrega uma energia. Que tipo de pensamentos eu estou me nutrindo? Que tipo de informação eu estou assistindo? Que dentro desse campo de informação, a minha glândula pineal está lá, essa anteninha, capta e vai transformar em hormônio positivo ou hormônio negativo. Bem entre aspas, bem simples assim, só para a gente conversar e trocar uma ideia, né? Então, que tipos de informação a minha glândula pineal está entrando em contato, ou eu estou conseguindo afinar esse instrumento, afinar essa corda, afinar esse som, para eu entrar em ressonância, né? Eu entrar em sincronia com aquilo que eu quero que o meu corpo responda, né? Como que eu quero ter mais saúde? Como que eu quero ter mais vitalidade? Como que eu quero ter mais felicidade? Como que eu quero ter mais amorosidade? Como que eu quero ter mais harmonia? Se eu não sei afinar o meu instrumento e nessa minha percepção de que eu não sou meu corpo, eu não sou a minha mente, eu não percebo aquelas informações que meus pensamentos estão trazendo e estão respondendo de forma bioquímica, colocando o meu corpo mais propício a ter saúde ou no meu corpo a ter mais propício a ter uma doença, ou um desequilíbrio, ou uma inflamação, ou um excesso, um gasto de energia, uma exaustão, né? A gente tem que começar a validar isso e a entrar aqui. Essas estruturas, elas são muito reais e a gente precisa se conhecer mais. Eu preciso começar a assumir esse controle de entendimento de que eu tenho esse meu corpo, como é que esse corpo funciona, o que é bom para eu nutrir ele, para que eu possa atingir os meus objetivos ou para que eu possa cumprir as minhas missões e contratos que eu possa ter feito na minha vida toda, antes dela, depois dela, durante ela, qualquer que seja, para que eu possa conseguir chegar lá e dar o melhor de mim. Porque quando eu dou o melhor de mim, é assim que eu consigo mudar o meu mundo, ou mudar o mundo, né? Como o Gandhi sempre fala, se você quer mudar o mundo, comece mudando a si mesmo, né? Comece mudando o seu próprio mundo. Só que para eu mudar esse meu próprio mundo, eu tenho que começar a entender que temos, né, estruturas do nosso corpo e que eu tenho uma antena muito poderosa dentro da minha cabeça, num centro especialíssimo, num ponto geograficamente ali dentro do meu cérebro fundamental, que responde a tudo isso. Eu quero trazer um pouquinho disso, porque eu acho que isso é muito importante e isso começou a mudar muito a minha perspectiva de vida. De começar a entender que eu tenho um rádio gigante ali na minha cabeça e afinar a sintonia daquilo que eu quero. E como é que eu faço isso? Como é que eu afino essa minha sintonia? Que tipo de pessoas eu vou ouvir? Que tipo de programações eu vou assistir? Que tipo de pessoas? Ou, se eu estou num lugar, voltar um pouquinho mais para o meu centro, voltar um pouquinho mais ali para a percepção desse instrumento que é o corpo, que está pegando tanta informação por aí afora, e perceber, cara, eu estou num lugar que o meu corpo sente bem, eu estou num ambiente, eu estou em companhias que realmente o meu corpo, as minhas percepções, os hormônios que ele está liberando, está me colocando num lugar bacana e favorável, e começar a entrar numa relação de intimidade muito maior do meu espírito, da minha alma, do meu corpo, comigo mesmo. Isso eu começo a entender que é um processo que traz aquilo que a gente vai falar que é sucesso de verdade, que nada mais é do que eu ter uma paz de espírito, ou de eu me manter o máximo de tempo possível, ou em atitudes que me colocam muito mais em paz, muito mais em sintonia, muito mais em calmaria.
né? Não dizendo que eu sou, muito pelo contrário, né? O cara mais calmo do mundo, mas toda essa filosofia e conhecimento que eu vim buscando nesses últimos, pelo menos 15 anos, eu começo a validar no meu dia a dia que a paz que eu consigo entender hoje, que eu consigo muitas vezes alcançar, a tranquilidade que muitas vezes eu consigo alcançar em pequenos lapsos de momentos da minha vida, já me enche demais e me faz cada vez mais querer buscar isso, querer entender mais sobre isso, querer doar um pouco disso. Quando a gente está falando da pineal aqui, eu tenho alguns pacientes que estão por aí, estão online, algumas pessoas que a gente vai se conhecendo. Eu estou há pouco tempo aqui dentro dessa cidade nova, mas muitas pessoas, quando a gente está atuando, né, tem outros colegas de profissão que estão aí também e conseguem com certeza receber o mesmo feedback, que às vezes falam assim, pô, parece que depois que a gente faz as técnicas a gente fica mais em paz, parece que a gente fica mais calmo, parece que a gente fica mais tranquilo. Então, eu assumo essa responsa como terapeuta de entender todas essas sincronias e mensagens que vão para lá para eu tentar me alinhar, para eu tentar harmonizar a informação que eu estou mandando, para eu receber um pouco mais de ressonância e poder fazer com que a pineal daquela pessoa, na hora que eu estou tocando, na hora que eu estou enviando uma informação, possa, de uma certa forma, harmonizar, ajudar nesse processo de saúde. Ajudar nesse processo desse autorregulação que o nosso próprio arquiteto desse desenvolvedor do universo trouxe, né? Ele trouxe aqui para nós uma ferramenta que o nosso corpo pode se regular, né? A gente faz um corte na pele, ele cicatriza, né? A hora que a gente dá o estímulo correto. A gente, né, tem uma fratura, o corpo cola, né? Então, isso tudo começa a fazer parte também de um processo de cura. Muitas vezes as pessoas estão vindo até aqui para curar uma dor, para curar um problema de estômago, que tem a ver com um monte de coisa, né? É isso que me incomoda muitas vezes de uma linha médica muito clássica, que a gente vai lá, você tem um sintoma e apaga aquele sintoma, mas cara, tem infinidade de coisas que estão envolvidas, né? Aquele paciente, aquela pessoa, né? Principalmente aquela pessoa que está aqui na minha frente, eu estou conseguindo fazer ela entender que a gente precisa trabalhar vários campos para que daí a gente chegue nesse objetivo, para que a gente chegue nesse resultado que a gente quer se sentir melhor, quer estar melhor, que o nosso corpo realmente está numa fisiologia melhor, né? Então isso tudo passa por esses tipos de conhecimento que a gente está tendo, que a gente está permeando por aqui, né? E se a gente tem essa antena, como diz, né, eu gosto muito de estudar um pouquinho de filosofias de sucesso, acho que me ajuda muito a me alinhar a minha cabeça. O Einstein próprio vai dizer que a gente precisa se alinhar com aquilo que a gente deseja. Então, eu preciso imaginar, eu preciso criar um campo de imagens na minha cabeça, na minha imaginação, nos meus sentimentos, porque se ao fazer isso, ao construir um futuro, construir uma possibilidade, eu estou enviando uma mensagem de um campo eletromagnético através, por exemplo, da minha glândula pineal, que através da física vai entrar em ressonância e aquilo tem que chegar até mim. Então, quanto mais responsabilidade eu conseguir trazer para os tipos de pensamento que eu tenho, para os tipos de materiais que eu me conecto, para a minha curiosidade de entender e aprender um pouquinho mais, não é maluquice as coisas chegarem até nós. Muito pelo contrário. É física, né? É onda. E a gente tem muitas estruturas dentro do nosso corpo que emitem e recebem ondas, né? A gente tem o nosso coração, né, que tem, né, os seus sinos atriais lá, né, pedacinhos importantes que eles mesmos se autorregulam para que aquele coração possa continuar batendo, possa continuar circulando. Ele manda ondas eletromagnéticas, né? Todo mundo já assistiu a algum lugar aí, alguém quando tem uma parada cardíaca, a gente vai lá e solta um choque, que nada mais é, se uma onda tem eletricidade, tem polaridade positiva e negativa, ela faz um campo eletromagnético. E a gente tem uma estrutura muito importante lá no meio do nosso cérebro, mergulhado num lago tão importante, que vai comunicar vascularmente e hormonalmente através da hipófise, de uma certa forma muito importante. Então, a gente precisa cuidar disso, né? No mundo mais dos espíritas, no mundo mais das filosofias espiritualistas, né? Seja ela o nome que a gente quiser colocar, eles vão trazer muito que muitos dos problemas que a gente tem hoje,
psicológicos, no sentido de agressividade. Lembra que eu falei aqui do hipotálamo, de problemas de obesidade, de descontrole de fome, né? De descontrole de sexualidade, de descontroles de equilíbrios mentais. Muitas vezes o problema está numa falta de nutrição dessa estrutura que tem uma grande conexão espiritual, que tem uma grande conexão com essa atmosfera toda lá de fora. Então a gente precisa também cuidar dela, a gente precisa também equilibrar ela, seja nas minhas meditações, seja nos meus pensamentos, seja nas minhas nutrições de programações, de músicas, de sons que eu escuto. Outro dia ouvindo uma entrevista lá do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, a ressonância, a vibração que dá no tímpano, na orelha, ao ouvir um som, através dos líquidos que tem naquele envoltório que eu falei do nosso cérebro, então da foice, da tenda, ela vibra e chega até o terceiro ventrículo, que é um lago. Então dentro desse lago, se eu soltar uma pedrinha, ela pinga, ela vai vibrando e aumentando aqueles anéis. Então se eu soltar vindo aquele som, ele vibra e ela vai chegar até a glândula pineal. Então que tipo de coisas eu escuto? Que tipos de informações eu vou realmente dar valor ou não, do que aquela outra pessoa está falando que eu sou, que eu não sou, que é isso, que é aquilo, ou tipos de música, tipos de programações. Não é à toa que os hindus vão fazer muitos mantras para a gente entrar num outro nível de conexão espiritual. Então é muito curioso, se você fizer o Om de ouvido tapado, fazer Om, cara, você vai sentir vibrar a tua cabeça toda. Então esse campo de vibrações que eu falo, cada vez mais eu tento me familiarizar com esse campo de vibração, porque isso é muito real, isso acontece o tempo todo. E se eu consigo melhorar essa minha percepção, minha intimidade com essa ideia de frequência, com certeza eu vou entender através do meu corpo as respostas de frequência cardíaca, as respostas de sentimento positivos ou negativos, quais os caminhos eu tenho que tomar na minha vida, quais decisões eu tenho que tomar de mudança, se eu vou para aquele lugar, se eu não vou, se eu vou para aquela cidade, eu não vou, se eu largo esse emprego, eu não largo, se eu fico com a minha esposa, se eu não fico, se eu vou passear num determinado lugar ou não. Isso tudo está conversando com a gente o tempo todo. Às vezes a gente não está calibrado, a gente não está alinhado, a gente não está afinado para perceber essas circunstâncias, mas elas estão acontecendo. Elas estão acontecendo o tempo todo, o dia inteiro, 24 horas por dia, quando a gente dorme, quando a gente acorda. E está por aí. E através desse conhecimento, através dessa validação que a gente vai tendo, a gente começa a ter a possibilidade nas nossas mãos de encontrar um caminho melhor, de encontrar os caminhos que são certos para aquilo que a gente deseja, para aquilo que é as nossas missões, para aquilo que é a nossa vontade maior, a conversa da nossa intuição, da nossa alma, enfim, por aí afora. O que eu queria trazer um pouquinho sobre melatonina e glândula pineal era um pouquinho disso, de que a gente precisa trabalhar dentro dos nossos ritmos, principalmente dia e noite, para que a gente possa liberar uma substância tão importante que é a melatonina, antioxidante, protetora da vida, que vai cuidar de uma série de informações especiais para que a gente possa se manter bem, que essa melatonina é produzida e secretada dentro da glândula pineal, que está numa estrutura muito estratégica dentro do nosso cérebro, que recebe muito sangue, então ela é muito importante, que conversa com o sistema hormonal, com o sistema neuronal, com o nosso sistema comportamental, através de sede, fome, agressividade, sexualidade, e que essa glândula capta todas as esferas extrafísicas, desde o movimento da Lua, desde o movimento astrológico, a percepção de campos eletromagnéticos e transforma isso em trabalho de biologia. E aí a gente pode entender que o nosso corpo é um instrumento para a gente estar aqui e que saúde é o bem-estar biopsicossocial. Então perceber da nossa biologia, da nossa psique, do nosso envoltório, do nosso ambiente, e que isso tudo resulta e a gente está em paz, a gente está feliz, a gente está chateado, onde que a gente está. Maravilha, maravilha, maravilha! Para vocês que estão aí acompanhando comigo até agora,
muito louco, muito divertido, muito gostoso, muito curioso, muito interessante? Manda o que vocês acharam aqui pra mim. Quem quiser também trazer uma pergunta, quem quiser trazer alguma questão, quem quiser trazer alguma coisa que eu possa compartilhar, que eu possa somar, eu tô à disposição. A minha brincadeira de estar às quintas-feiras aqui é essa, tá bom? Eu vou tomar um copinho d'água aí. Ô Lelê, você ficou aí até agora, massa demais. A gente precisava desses papos mais vezes, né? Dentro da osteopatia a gente trazia essas pessoas, né? Como que é a ressonância, né? Sem querer a gente sentava muito próximo, eu e a Alessandra, ali enquanto a gente fez a nossa formação durante todo o tempo. E aí você começa a perceber quanta coisa igual, pensamentos igual a gente tem. Tá vendo? O nosso corpo tá emanando e recebendo e conectando o tempo todo. Quem gostar pode mandar um coraçãozinho aí pro Instagram ficar feliz e mandar mais interações para as pessoas. Fala, Jona, massa. É isso aí, meu amigo. Esse é um grande trabalho que a gente estava conversando, né? De coisas que eu te orientei a estar fazendo por aqui, e aí você vê nossas respostas já descansando melhor, dormindo um pouco melhor. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Certo, galerinha? Bom, o que eu queria trazer era mais ou menos isso. Se vocês gostaram, se vocês curtiram e quiserem mais esses tipos de bate-papo, podem ir me mandando, tá? Podem ir trocando, a gente vai trocando ideias. Na semana que vem eu vou falar, a gente vai falar semana que vem sobre a questão do toque, do sistema nervoso autônomo. E vai ser muito bacana, porque eu vou trazer o professor Lissandro aqui, que manja muito. A gente vai falar sobre ansiedade, a gente vai trazer diversas questões legais. Aí fico à disposição a poder ajudar em tudo que eu puder, dentro da internet, dentro do dia a dia aqui. Contem comigo, eu assumi essa ideia de missão na minha vida e eu vou levar ela para frente e bora lá, tá bom? Gostaria muito de trazer até agora ótimas intenções, então que a minha pineal, através do meu coração, das nossas energias, emane uma frequência muito boa até vocês, até todo mundo aí, para que a gente possa harmonizar melhor o mundo, trazer boas ideias e que a gente realmente entenda que a gente tem esse campo vibracional, que a gente tem instrumentos dentro do nosso corpo biológico e vibracional para estar lidando com isso. Quanto mais a gente entrar em intimidade com isso, melhor. Valeu? Massa! Muito, muito obrigado. Quem quiser compartilha, manda pra galera, né? Para quem achou interessante, troca uma ideia. Foi muito, muito bom estar aqui. Fiquei muito feliz. Saiu várias coisas bacanas aí e a gente troca mais ideia. Valeu, galera. Bom final de semana. Boas energias aí, como de costume. E até a próxima. Valeu!